Boa noite. Empresários pernambucanos estão preocupados com a tarifa dos Estados Unidos, que pode trazer prejuízos milionários. Homem morre esmagado pelo próprio carro na zona norte do Recife. Ele fazia um conserto no freio quando foi atingido. Operação da polícia contra o tráfico apreende quase R$500 mil em drogas no bairro do Jordão, no Recife. O alerta sobre o tráfico de pessoas e o perigo das redes sociais, onde muitos criminosos aliciam crianças e adolescentes. Orquestra Sinfônica do Recife completa 95 anos. Hoje tem apresentação especial no Santuário do Morro da Conceição. O tráfico de pessoas foi tema de debate entre autoridades públicas e organizações da sociedade civil hoje. Os especialistas dizem que um dos grandes perigos da atualidade está nas redes sociais. 30 de julho é o dia que o mundo é convidado a refletir sobre o tráfico de pessoas. No Recife, representantes da sociedade civil, do poder público e das universidades se reuniram para dar visibilidade ao crime que envolve os piores tipos de exploração. A gente tem como tipos de formas de tráfico de pessoas, o que tem como foco a exploração sexual, tráfico para o trabalho escravo, além do tráfico para fins da questão dos órgãos. Homens usados para o trabalho semelhante à escravidão são as principais vítimas. Depois vêm as mulheres e pessoas trans, aliciadas para exploração sexual. As profissionais do sexo são alvos frequentes do assédio dos criminosos. Dá na invisibilidade, mas acontece, entendeu? Acontece demais. Porque a vontade de ganhar dinheiro é muito. Aí vai sem ser legalizado, vai na clandestinidade e termina sendo explorada lá e sendo traficada. Esse tipo de crime que atinge as pessoas mais vulneráveis vem se adaptando para aliciar mais vítimas. Os criminosos estão usando com frequência as redes sociais para propagar promessas falsas e vantagens que não existem. O perigo chegou às comunidades. O alvo são as adolescentes e jovens da periferia, fragilizadas pela pobreza e seduzidas pela promessa de sucesso. As meninas que são aliciadas pela internet, nesse lugar de ser influência, de ficar famosa, de festinhas VIP, não pagas, com tudo pago para elas, elas também são vítimas desse tipo de tráfico, porque elas são cooptadas pelas redes sociais, são dito para elas que elas têm um perfil que pode bombar e que elas podem ser estrelas futuramente, e elas são chamadas para essas festas. E é nesses lugares que essas meninas são abusadas sexualmente. Proteger as crianças e adolescentes exige um olhar atento da rede de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esta cartilha, elaborada pela rede Um Grito pela Vida, ligada à Igreja Católica, prega a prevenção. A gente indica a sensibilização, porque é trabalhar com os adolescentes e os jovens nas escolas, para que eles possam ter informações, para que ele possa se empoderar também e enfrentar esse crime. O Ministério Público do Trabalho defende o aumento da punição para os criminosos. O tráfico de pessoas ele é um ilícito trabalhista e ele é um crime. Então, além de ter a restrição de liberdade, que é importante a repressão, a gente precisa pegar no bolso dessas instituições, dessas máfias. A Secretaria de Defesa Social, encarregada de investigar e combater o tráfico de pessoas, deixou um alerta. É preciso desconfiar. Procure saber se outras pessoas que foram, se estão realmente satisfeitas e peça contato de alguma delas. E, na dúvida, procure a polícia e faça uma denúncia. A Polícia Civil apreendeu drogas durante uma operação contra o tráfico no bairro do Jordão, no Recife. Os policiais encontraram dentro de uma casa 9 quilos de cocaína, 5 quilos de crack, maconha, comprimidos de êxtase, cogumelos alucinógenos e uma balança de precisão. A polícia informou que a droga, avaliada em quase R$500 mil, pertence a um homem acusado de envolvimento com o comércio ilegal de drogas no bairro do Jordão. Ele já foi identificado, mas até agora não foi preso. Outras pessoas também são investigadas pelos crimes. E um homem de 68 anos foi preso em flagrante no terminal integrado de passageiros, o TIP, no bairro do Curado, no Recife.
Segundo a polícia, ele saiu de ônibus de Salgueiro, no Sertão, com 21 quilos de maconha na bagagem. O homem foi preso pela Polícia Federal ao desembarcar com a droga dentro de uma caixa de papelão. Um prédio interditado pela Defesa Civil de Olinda foi alvo de criminosos no bairro de Rio Doce. Os moradores denunciam os saques de grades, portas e até de medidores de energia. A ordem de desocupação do Bloco B do edifício JK em Rio Doce foi dada na quarta-feira passada. O laudo da Defesa Civil de Olinda apontou o risco estrutural grave e deu o prazo de 24 horas para os moradores saírem do prédio. Só que antes mesmo da saída total, os apartamentos foram invadidos. Arrombaram, levaram aqui, destruíram a janela, levaram o pia, enfim, deixaram só o quadrado. Criminosos entraram no prédio e levaram tudo o que podiam. Alguns vizinhos chegaram a ver e gravar, mas não conseguiram impedir. Porque eu não sei se eles vão mexer na garagem, né? Se é a capacidade deles. Aí eu vou tirar minhas coisas da garagem agora. A ordem era sair do prédio para não correr risco. Mas diante dos furtos e da impunidade, o perigo chegou também para quem vive ao redor. Moradores denunciam que chamam a polícia militar, mas que as autoridades não dão conta de impedir a ação dos criminosos. Teve a presença de um carro da polícia aqui, mas atirou para cima e foi embora. Eu liguei, questionei, tem um protocolo do chamado, eu questionei, eu digo, gente, a gente está sendo roubada na luz do dia. Não foi um prédio que eu moro, mas assim, vai chegar no meu, pode acontecer com o meu, então assim, a gente está preocupado. A gente mora na área lá de baixo e isso vai alcançar lá, porque queira ou não queira, a coisa vai... Não tem situação de visão a gente enxergar que isso seja uma coisa boa, não que não vai alcançar a gente, não. Eu fico tremendo. Ontem chorei o dia todo, não posso falar que eu fico com vontade de chorar. Na frente do prédio, o que se vê é um vazio enorme. As janelas foram todas levadas, telhas e até antena de TV. O quadro de distribuição de energia chegou a pegar fogo após os furtos de fios. E não foi um caso isolado. Carla, que vivia em outro bloco, na quadra 42, também foi vítima. A gente teve a visita da Defesa Civil, eles emitiram um laudo, dando um prazo, né, para desapropriação, só que esse prazo nem chegou a ser cumprido. E aí, imediatamente, informação foram passando de boca a boca e, do nada, começou a aparecer pessoas para saquear. Fabiana está assustada e não sabe o que fazer diante de tanta insegurança. A gente está à mercê deles agora, né? A gente ficou com medo de passar, agora quebrarem aí, a gente vai ficar mais esquisito, né? E eu trabalho, chego tarde, minha filha vem da escola, os próprios moradores, a gente está com medo. Os moradores com medo e a Polícia Militar disse que está intensificando ações para combater a criminalidade em Rio Doce. E quando o 1º Batalhão foi acionado, fez várias rondas, mas não localizou os suspeitos. A Prefeitura de Olinda disse que identificou rachaduras e vícios de construção no prédio e que encaminhou um laudo técnico à SEAB para avaliar a situação e adotar possíveis medidas assistenciais. A Prefeitura explicou que a responsabilidade pela segurança e manutenção dos edifícios é das seguradoras. Foi enterrado hoje à tarde no cemitério de Santo Amaro, no Recife, o corpo do homem que morreu após ser esmagado pelo próprio carro. Ele fazia um conserto no freio do veículo. O corpo foi trazido para o Instituto de Medicina Legal, o IML, área central do Recife. Fazia 20 anos que Dona Geice vivia com o marido, que morreu enquanto ela estava em casa com as filhas. Foi inesperado, né, acontecer tudo isso. A gente não imaginava que ia acontecer. Foi de repente. Só Jesus, né, pode nos ajudar. O caso foi na Avenida Embaixador Assis Chateaubriand, na Vila Aritana, bairro da Guabiraba, zona norte do Recife. Moradores ficaram assustados. Dona Marisa disse que o pessoal da Redondeza tentou ajudar o homem que ficou preso embaixo do carro. Um rapaz ia saindo para trabalhar, aí o rapaz foi, gritou, para a mãe dele chamar o SAMU e ficaram aqui gritando para o pessoal parar os carros e ajudar. Eu sei que foi mais de 20 homens para levantar o carro, para tirar ele de baixo. Cláudio César Simão da Silva estava embaixo do carro fazendo um reparo. O automóvel estava suspenso por um macaco mecânico. O equipamento teria cedido e o veículo caiu, esmagando a vítima.
Vizinhos disseram que Cláudio César trabalhava como serralheiro e que costumava fazer serviços mecânicos no carro dele. Foi assim dessa vez, quando estava tentando consertar o freio. Evanildo era um dos amigos. Contou que já tinha alertado Cláudio sobre o risco que ele estava correndo. Eu cheguei para ele e disse, baixinho, tiro as pernas debaixo do carro, bota o pneu, bota o cepo, se o macaco virar, certo? E vai cair em cima do cepo junto com o suporte do pneu do carro. Mas dessa vez agora ele não botou. Quando tirou ele debaixo do carro, já tirou ele sem vida. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou o decreto que taxa os produtos brasileiros em 50%. Pernambuco, apesar de não estar entre os estados que mais exportam, pode ter um impacto milionário. É um prejuízo estimado em 377 milhões de reais para Pernambuco. A projeção mostra que no Nordeste, apenas a Bahia deverá ter uma perda maior, 404 milhões. No Porto do Recife, de onde sai a maior parte das exportações para os Estados Unidos, as negociações seguem acontecendo com outros países. Os contêineres aguardam nas embarcações a definição do local para onde serão destinados. No primeiro semestre desse ano, 4,5% dos produtos que saíram de Pernambuco foram para os Estados Unidos. Uma renda de quase 54 milhões de dólares, o equivalente a mais de 300 milhões de reais. O que mais sai daqui do porto para o país norte-americano é açúcar a granel. Esse ano foram 58 mil toneladas. De acordo com o Porto do Recife, ainda não houve prejuízos ligados à medida americana. Mas a administração já está em contato com representantes de países da Europa para aproximar a relação de exportação com novos parceiros. A gente deve sempre estar buscando a diversificação. A gente vem conversando sobre fazer um roadshow em um novo mercado, que seria, a princípio, esse novo mercado na Europa. A matéria-prima do açúcar é a cana. A colheita começa no próximo mês. O presidente do Sindicato da Indústria do Açúcar e do Álcool de Pernambuco está nos Estados Unidos, acompanhado de senadores brasileiros, apostando na diplomacia para manter os tratados anteriores. Estamos com algum otimismo, no entanto, é sempre uma incógnita, porque não é uma ciência exata o que vem ocorrendo nessas relações. A preocupação das empresas e indústrias em Pernambuco é a mesma do restante do país. Hoje, Donald Trump assinou o decreto que taxa a entrada de todos os produtos brasileiros em 50%. Ao justificar a elevação da tarifa no anúncio, em 9 de julho, Trump citou Jair Bolsonaro e disse ser uma vergonha internacional o julgamento do ex-presidente no Supremo Tribunal Federal por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022. A tarifa passa a valer no dia 6 de agosto. A Federação das Indústrias de Pernambuco disse que o setor também não teve produção paralisada porque o anúncio da tarifa saiu há menos de 30 dias e ela ainda não entrou em vigor. O presidente da FIEP está em Petrolina, no Sertão, para se reunir com produtores de frutas. Pernambuco manda uva e manga para os Estados Unidos. A colheita da manga também está para começar. A tarifa de 50% pode implicar numa barreira intransponível. Então, muitos produtos eles não terão mais esse mercado para buscar nos Estados Unidos. Então, é uma situação muito delicada e temos que estar atentos porque não só é rendimento, mas também emprego para a nossa região. O governo de Pernambuco não quis gravar entrevista. Informou por meio de nota que está acompanhando de perto a situação e que Raquel Lira vai se reunir na próxima semana com o vice-presidente Geraldo Alckmin e governadores do Nordeste para debater estratégias de enfrentamento ao tarifaço e de proteção aos setores produtivos. O decreto assinado por Donald Trump tem exceções. Alguns produtos vão ser isentos da nova taxa imposta pelo tarifaço. Mas o açúcar, a manga e a uva não estão nessa lista e, para entrar nos Estados Unidos, a partir de 6 de agosto, terão uma taxa de 50%. E um encontro de empresários discute esta noite desafios para uma cultura exportadora aqui no estado. A reunião é feita pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, na Imbiribeira, e quem traz os detalhes ao vivo é Mário Carvalho. Oi, Mário, boa noite para você.
Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. Os empresários se reúnem daqui a pouquinho para discutir a Política Nacional de Cultura Exportadora, que vai ser enviada como proposta ao governo do Estado. Eu estou aqui com o Gustavo Delgado, que é diretor da Associação Brasileira de Direito Aduaneiro e Fomento ao Comércio Exterior. Queria que você explicasse para a gente qual é a importância dessa política que vai ser proposta. Boa noite. Boa noite. A ideia dessa política é que a gente possa ouvir dos empresários e a gente possa fazer uma proposta em conjunto do que pode ser a promoção do comércio exterior. A ideia é fazer com que a gente tenha um Estado podendo exportar cada vez mais e de uma forma estruturada. Hoje, quais são os maiores desafios dessa exportação? Principalmente a cultura, né? A gente não tem, infelizmente, a cultura. Quando a gente vê a pauta de exportação de Pernambuco é restrita, então a gente precisa diversificar, né? A gente tem um mercado nacional muito forte também, então isso é uma dificuldade. Então, essa promoção, falta também a infraestrutura para isso. Então, a gente vai debater todas essas temáticas aí para a gente poder promover ainda mais o processo de exportação em Pernambuco. Aproveitando esse momento, como é que vocês enxergam os possíveis impactos para os empresários pernambucanos dessa questão do tarifaço? Pois é, estamos todos tensos, né? É sempre muito difícil essa movimentação, mas a gente entende que é preciso negociar. O mais importante é, né, sentar à mesa e negociar. A gente teve aí hoje, há pouco tempo, a divulgação de que alguns dos itens foram postergados daqui a uma semana, mas ainda assim, mesmo isso acontecendo, a gente entende que os processos de contratos já foram prejudicados, porque eram para ter sido embarcados há 15 dias atrás. Então, necessariamente, Pernambuco também é um estado que vai sofrer com essa consequência. Essa política também ajuda a afinar para o futuro, né? Também, faz parte a ideia, né, fazer esse movimento e pensamento estratégico em relação a isso. Gustavo, muito obrigado pela entrevista. Márcio, eu volto com você. Obrigado pelas informações, Mário. A prévia da inflação apontou aumento no valor gasto com energia elétrica nos últimos 12 meses. Na região metropolitana do Recife, onde a alta foi maior do que no Brasil, o consumidor sente um impacto no dia a dia. A rotina de José envolve muitas horas na frente do notebook e do monitor. Ele trabalha 4 dias da semana em casa e 1 presencial, numa empresa que desenvolve softwares. A escala híbrida afeta na conta de energia, assim como outros eletrodomésticos indispensáveis para o dia a dia dele. O indispensável para mim hoje é geladeira, micro-ondas e airfryer, que faz parte do meu dia a dia, e de vez em quando a gente está usando um pouquinho de chuveiro elétrico, ar-condicionadozinho, quando o dia está um pouquinho mais quente, né? José mora sozinho e em maio a conta de energia deu R$ 233. A de junho aumentou para R$ 256, resultado do acionamento da bandeira vermelha. Ele adotou estratégias para economizar energia e a conta de julho caiu para R$ 232. Medidas que pretende manter, já que a bandeira vermelha continuará em agosto. Nesses dias mais frios, optar pelo ventilador, que não faz tanta diferença, né? Tentar fazer essa mudança. E quando eu fui adquirir novos eletrodomésticos também, eu me atentei à potência dos equipamentos para saber o que aqui ia gerar uma economia maior, sem perder tanto do rendimento ali e da eficiência que ele teria no meu dia a dia, como, por exemplo, a airfryer. A conta de energia está pesando no bolso do cidadão. De acordo com o IPCA 15, o índice considerado a prévia da inflação oficial do país, a região metropolitana do Recife teve um aumento de 8,75% na energia elétrica no acumulado dos últimos 12 meses. O valor é maior do que o índice do país. Além disso, a região metropolitana do Recife também fica à frente do Brasil quando se avalia de janeiro a julho deste ano. E o aumento da energia elétrica repercute no orçamento das famílias, tanto pelo consumo direto quanto pelo impacto indireto em produtos e serviços. De acordo com o IPCA 15, os preços subiram 0,33% em julho, puxados pela energia elétrica. Cerca de 53% das famílias de baixa renda são afetadas com esse aumento da energia. A gente tem o consumo de energia, água e gás aí ultrapassando os 10% da renda da população. O que acaba também por um outro dado que a gente tem de apresentar desse aumento de energia, que também tem nas empresas, né? Uma empresa, um açougue, por exemplo, que vende carne, acaba tendo que aumentar o valor da carne e repassa isso também para a família. Para driblar os sucessivos aumentos na conta de energia, tem gente abrindo mão de certos confortos em casa. Desligar o ar, né? usar bem menos. E o que a gente pode fazer é desligar um pouco também o ventilador, o chuveiro elétrico,
o máximo que puder, né, para economizar. Eu, particularmente, faz uns 4 anos que eu tenho ar-condicionado no meu quarto. Mas assim, eu não me dou muito com ar-condicionado e também gasta muita energia, então a gente não liga, é só o ventilador. Tem ar-condicionado, mas não uso. Só do enfeite. Só do enfeite. Depois do intervalo, a Orquestra Sinfônica do Recife celebra 95 anos com a apresentação no Morro da Conceição. O N2 volta em instantes. A Orquestra Sinfônica do Recife completa esta semana 95 anos. A mais antiga orquestra em atividade no Brasil traz ao público clássicos e une as músicas erudita e popular. O Teatro Santa Isabel é a casa da Orquestra Sinfônica do Recife. Todos os dias, nos ensaios, a sonoridade dos mais diferentes instrumentos se mistura num ritual de preparação e aquecimento repetido há 95 anos. Quem conhece bem esta rotina é o violoncelista Anatálio Teixeira. Há 50 anos, ele chegou à orquestra como estagiário e nunca mais saiu. Aos 68 anos, é o músico mais antigo da Sinfônica. Isso é uma maravilha, né? Você fazer o que gosta, estar no lugar que gosta, e sempre foi uma satisfação tocar. Já que eu tenho 50 anos, passei por todos os regentes titulares e convidados, né, daqui da Sinfônica. Tocar na Sinfônica do Recife é o desejo de quase todo jovem músico que tem formação clássica, como Samuel. Ele veio de um projeto social e aos 28 anos é o caçula do grupo. A orquestra que eu sempre vi desde pequeno e hoje estar aqui com eles, né, é um sonho, né, estar aqui, né, com eles tocando. É o lugar onde todo músico quer chegar? Sim, com certeza, né? Profissionais de diferentes gerações emprestam o talento para que o conjunto possa brilhar. Eles são como uma grande família unida pela música. A Orquestra Sinfônica representa tudo para mim na minha vida, porque é música. Música educa, música salva, música te livra das coisas. E eu me sinto muito feliz em estar nessa orquestra. Tanta paixão não conseguiu livrar os músicos das dificuldades. A orquestra conta com 35 profissionais efetivos, 25 têm contrato temporário, muito menos do que os 98 da formação original. No aniversário, os músicos só desejam um presente. O presente da orquestra de aniversário de 95 anos, com certeza, seria o nosso concurso público. Eu acho que de músicos a gente está com carência praticamente em todos os naipes da orquestra. Hoje a gente está trabalhando com 30% do quadro efetivo. A Fundação de Cultura do Recife, responsável pela orquestra, sabe que é necessária a contratação dos músicos para que a Sinfônica não deixe de existir. Já tem um estudo e já está aprovado. Em brevíssimo tempo, ainda nesse semestre, o prefeito deve estar anunciando o concurso público para refazer e reforçar toda a equipe que compõe a Orquestra Sinfônica. Atualmente, a orquestra ela trabalha com cerca de 80 músicos, né? E é nesse número que nós estamos trabalhando. A orquestra caminha para o centenário com a maturidade de quem já percorreu uma longa jornada, mas sem perder a capacidade de inovar e reafirmar a sua essência. Desde o início, ela se lançou no desafio de formar novas plateias e popularizar a música erudita. Quem passou pela orquestra não esquece. A violinista Aglaia se aposentou depois de 33 anos e conseguiu algo extraordinário. Fez um concerto com a rabeca, instrumento rústico e vibrante da cultura popular, à frente dos instrumentos da Sinfônica. Eu ficava imaginando a rabeca, esse instrumento tão rústico, ali na frente, no lugar de grandes concertistas. Trazer o instrumento de raiz, de terreiro, botar no lugar de um grande concertista. E a Orquestra Sinfônica fez isso. E fez mais. Misturou erudito e popular. Teve convidados mais que especiais. Lenine, Sivuca, o maestro Isaac Karabichevsky. Tocou em praças, comunidades,
sempre abriu a festa de aniversário do Recife. Patrimônio cultural e imaterial da capital de Pernambuco, a orquestra se mantém como a mais antiga em atividade no país, levada nos braços pelo público, que lota os concertos e não se cansa de demonstrar admiração e encantamento. Eu acho que o que tem de especial somos nós, recifenses, porque tem o gosto pela orquestra. E a gente consegue, nesses concertos que a gente tem fazendo, encher o teatro. Então isso a gente mostra que tem um público, porque eu acho que se não tivesse público, não teria função uma orquestra. E a Orquestra Sinfônica se apresenta esta noite no Santuário do Morro da Conceição. Luna Markman acompanha a expectativa ao vivo. Boa noite, Luna! Oi, Márcio, boa noite para você e a todos. Hoje é a data da fundação da Orquestra Sinfônica do Recife, que completa 95 anos. O lugar escolhido foi aqui no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, no Morro. Os músicos estão ali na preparação. Aqui comigo o maestro José Renato Acioli, que vai dividir a regência dos 70 músicos com o maestro Lanfranco. Por que tocar aqui? Eu já sei que foi até um pedido dos próprios músicos, né? Boa noite. Boa noite, exato. A gente tinha um sonho de tocar aqui no aniversário de 95 anos. Bom, é uma graça chegar aos 95 anos e a gente também queria dividir essa graça com as pessoas aqui, com a população do Morro da Conceição, já que muitos não podem ir ao teatro, que a música sinfônica venha aqui no Morro. Muito obrigado. Começa às 8 horas da noite, entrada gratuita, a capacidade da igreja é de 700 pessoas e tem gente já da comunidade aqui. A Paloma, por exemplo, é moradora do Morro. O que você espera ver hoje, Paloma? Eu espero, é a minha primeira vez que eu vou assistir o espetáculo. É um luxo, né? Luxo. Sou devota de Nossa Senhora, sou da comunidade, nascida e criada aqui na comunidade. E é um prazer estar aqui sempre com Nossa Senhora da Conceição e Jesus. Obrigada, bom espetáculo. Márcio. Obrigado pelas informações, Luna. E logo mais, às 7h30, o Retrô enfrenta o Bahia em Salvador pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. O Retrô é o único clube pernambucano que ainda está na competição. E um recado rápido antes da gente se despedir. O Ene2 está lá no Instagram. Se você ainda não está seguindo o nosso perfil, vai lá. É o @ene2.globo. Tem informações, também tem os bastidores aqui do nosso telejornal. Nós ficamos por aqui. Lembrando que hoje o JN é mais cedo, às 8. Para você, uma boa noite e até amanhã.